Você as duas já pegaram o livro? Bianca, já pegou? Não, tem que ir buscar o livro, tá, galera? Que buscar para fazer as atividades. Então tá, vamos lá, gente. Semana passada, primeiro nós tivemos um feriado, né? Que atrapalhou nossa aula de quinta-feira. Aí esse feriadinho aí atrasou uma semana. Então, assim, o conteúdo dessa semana é referente à semana passada. Então, na apostila tem as datas, tá? Da semana passada. Aí vocês vão seguindo. Fizeram a pesquisa sobre números inteiros? Pode ligar o microfone aí, fizeram, isso. Alguns já me enviaram. Ainda não tive tempo de corrigir, mas eu vou corrigir. Então, assim, o livro é importante por isso, porque agora eu vou seguir o livro, tá? Então, tem que ir na escola, tem que buscar. Olha só, nossa aulinha de hoje, ela é sobre o conjunto dos números inteiros. Quem fez a pesquisa, dê uma olhadinha lá, que são números inteiros. São os números naturais e os números negativos agora. São os números naturais que nós chamamos de positivos, com zero, e são os números inteiros que nós chamamos de inteiros também negativos, tá? Então, nós temos essa junção agora de números positivos com números negativos. Então, quem fez a pesquisa viu quando que surgiram os primeiros números inteiros, né? Os números negativos. Antes da gente entrar já nos números negativos, vou falar um pouquinho, uma revisão de números naturais, tá bom? A hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, pode usar o chat e fazer a pergunta, tá? Então, olha só, o que são esses números naturais? Vocês estão vendo a minha apresentação aí na tela? Estão vendo, pessoal, minha apresentação? Não? Espera aí, ver o que está acontecendo aqui. Prontinho agora? Beleza. Então, nossa aulinha de hoje é sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Professora Dayana, sétimos anos. Vamos lá. Antes da gente iniciar, falar dos números inteiros em si, vou falar só de uma parte, pequena parte deles, que são os números naturais, tá? Quais são esses números naturais? São aqueles números que vocês já conhecem, tá? O conjunto dos números naturais, eles são representados pela letra N, N maiúscula, tá? N de naturais. Em alguns livros, vocês não vão ver a escrita conjunto dos números naturais. Vocês vão ver lá só o N. Então, N quer dizer números naturais, tá? Então, primeiro, eles são representados pela letra N maiúscula. E aqui eu coloquei como que é essa representação aqui, ó, em conjuntos, ó. N é igual, aí abre colchetes, zero, abre chaves, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são os números que vocês já conhecem, tá? Isso aqui quer dizer que o conjunto, ele é infinito, ou seja, é um conjunto infinito. Você nunca vai encontrar o último número natural. Sempre vai ter mais um, tá? Sempre vai ter mais um. Não tá ouvindo, Rian? Meu microfone tá ligado. Os outros estão ouvindo? Sofia e Bianca. Rian, sai e entra de novo.
Deve ser a sua internet. Vou escrever aqui para ele no chat. Espera aí, gente. Ah, então ele me ouviu, ué. Se ele sair. Esperar ele entrar de novo, tá, gente? A aula vai ficar gravada. Depois você assiste esse trecho aqui que você vai perder, tá, gente? A aula vai ficar gravada, problema não. Então, aqui. Rian, é você que entrou aí? Vamos lá, a aula vai ficar gravada, depois se o aluno quiser, ele assiste lá no YouTube, eu vou postar o link, tá? Então, continuando. O conjunto dos números naturais, eles é um conjunto infinito, certo? Sempre vai ter um número a mais, tá? Sempre. Então, assim, ele tem início no zero, né? A origem dele é o zero, tá? Gente, uma coisa que eu vou deixar bem claro agora, a partir de agora, o zero, ele não tem sinal. Ele não é positivo e ele não é negativo, ele é neutro. Ele é a origem dos números naturais, ele marca a divisão dos números positivos e dos números negativos. Só que ele não tem sinal, ele é nulo, ele é zero, tá? Então, tem a origem no zero. O conjunto dos números naturais inteiros positivos com o zero, tá? Alguma dúvida nessa parte? Números naturais? Os números naturais, eles têm um número que vem logo em seguida, que nós chamamos de sucessor, e tem um número que vem antes, que nós chamamos de antecessor. O zero, dentro dos naturais, ele não tem um antecessor. Mas já já, quando vocês começarem a ver o conjunto dos números negativos, vocês vão ver que ele vai ter, dentro dos inteiros, ele vai ter um antecessor, que é o número negativo. Mas dentro dos naturais ele não tem, ele só tem sucessor. Agora, os outros números não, todos eles têm um antecessor e um sucessor, tá? Vamos seguir adiante. Os números inteiros, tá? Como eu pedi na pesquisa para vocês, né, vocês fizeram a pesquisa aí, algumas fontes datam que os números inteiros, eles tiveram origem, né, os números negativos surgiram na China por volta de 220 a 202 antes de Cristo. Gente, esses dados aqui são dados históricos, contados, dados que não se sabe ao certo se foi essa data. Por quê? Esses dados matemáticos de antes de Cristo, todos eles eram guardados numa biblioteca que foi queimada e muita coisa foi perdida. Então, assim, os dados, eles foram escritos por homens, não é? Então, está sujeito a alterações, está sujeito a datas imprecisas, até porque foram antes de Cristo. Então, é muita coisa bem antiga. Então, os relatos que a gente tem do surgimento dos números negativos são esses, que eles surgiram na China, pode ter surgido em outro lugar? Pode. Mas, assim, naquela época não tinha computador para arquivar, não tinha, né, um livro igual a gente tem hoje para arquivar.
Então, assim, era tudo escritos em pergaminhos, né? Eram tudo guardados, e era papel. E isso, a maioria desses documentos, eles foram queimados na biblioteca de Alexandria, tá? Então, assim, os primeiros indícios de números negativos surgiram na China, por volta de 220 a 202 a.C., e na China eles faziam o seguinte: os números negativos, eles representavam com barras negras, né? Barras pretas. E os números positivos com barras vermelhas, para indicar que era positivo. Com o desenvolvimento do comércio, né, lá no século XVI, no século XVII, foram implementados algumas coisas para descrever um número negativo e um número positivo. Quando o comércio tinha lucro, né, lucro, aí eles atribuíam números positivos. O que é lucro? É você vender uma mercadoria pelo preço e obter um dinheiro a mais. Isso é o lucro. Por exemplo, você compra uma mercadoria por R$ 2. Você vende essa mercadoria por R$ 4. Quanto foi o seu lucro de R$ 2? O dinheiro a mais que você vendeu do que você comprou é o seu lucro. Então, esse lucro nós chamamos de números positivos. E o prejuízo, se você está com um saldo devedor negativo no banco, você está devendo para o banco, você está com prejuízo, você está com saldo negativo. Então, prejuízo é uma coisa que a gente não gosta, né? Ninguém gosta de levar prejuízo, ninguém gosta de dever, certo? Nós gostamos do lucro. Então, assim, lucro, você vai atribuir números positivos. Sempre que falar de lucro, se falar de prejuízo, número negativo, beleza? Aí, no nosso dia a dia, hoje em dia, nós nos deparamos com números negativos a todo instante, a todo momento, tá? Eu pedi lá na pesquisa para vocês darem alguns exemplos, né, disso. Aí eu coloquei alguns aqui, que alguns alunos até colocaram também. Quando que a gente vai utilizar números negativos? Quando a gente vai falando de temperatura, aqui em Cuiabá, vai ser muito difícil você ter uma temperatura negativa, abaixo de zero, porque aqui é muito quente, aqui sempre vai estar acima de zero. Mas no sul, né, lá no sul do Brasil, às vezes, no tempo frio, no inverno, vocês vão ver aí no jornal que tá -2, tá -1, tá -4, -7, porque lá faz muito frio, tá? Então, assim, nos países da Europa, nos Estados Unidos, né, vocês vão sempre ver no jornal números negativos, quando a gente estiver falando de temperatura, tá? Mas aqui em Cuiabá vai ser meio difícil, né? Não sabe, do jeito que o mundo está hoje, né? Mas aqui vai ser meio difícil de ver negativo. Mas tem lugares que a temperatura chega abaixo de zero e aí o termômetro marca menos. Então, nesses casos, a gente vai utilizar números negativos em temperaturas. Débitos bancários. Quem já viu um extrato bancário? Liga o microfone aí e fala para mim. Que a mãe ou o pai vai lá no banco e tira um extrato bancário. Luana, que na verdade é a Sofia, né? Isa. Todo mundo já viu, né, gente, um extrato bancário? Sim. No extrato bancário, que eu vou já mostrar lá na frente uma imagem para vocês, nós também temos números negativos. Nós temos o depósito, que esse depósito ele representa saldo positivo, e temos o débito, quando você compra alguma coisa, né? Quando tira algo da sua conta, isso é débito, e aí vai aparecer um negativo lá na frente. Ou vermelho, né? Se você tiver no aplicativo do banco, vai aparecer lá vermelho, que está devendo, tirou da conta. Altitudes. Nós temos altitudes acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar, nós vamos falar que são negativos, tá? E acima do nível do mar, positivos, tá bom? Então, tem altitudes. Fuso horário também
também em alguns livros costumam aparecer números negativos. Então, são várias utilidades que os números negativos têm no nosso dia a dia. Fora o comércio, né? Igual eu falei, do lucro e do prejuízo, tá? Olha aqui o exemplo que eu estava falando sobre temperatura, tá? Ó, aqui eu tenho um termômetro. O zero, gente, ele é um marco. Ele indica a posição de origem de quê? Dos números positivos, do zero em diante, ó, 0, 1, 2. No termômetro aqui está de 10 em 10 graus. Então, do zero para cima, nesse termômetro, nós temos números positivos. Do zero para baixo aqui, são os números negativos. Se o termômetro está marcando azul aqui, ó, 0 graus. Se marcar aqui no 10, menos 10 graus Celsius, menos 20, menos 30. Subindo, mais 10, mais 20, mais 30, e assim vai, né? Então, nas temperaturas, nós utilizamos os números inteiros. Extrato bancário. Esse aqui é um extrato bancário. O limite de crédito, R$ 600, limite de crédito disponível. A pessoa utilizou R$ 600 do limite de crédito. Se ela gastou, é negativo. Se ela ainda tem, é positivo, tá? Se eu depositar na minha conta, eu utilizo o positivo. Se eu retirar da minha conta, eu utilizo o negativo. Então, depósito é positivo e débito é negativo, tá? Isso aqui é um exemplo de um extrato bancário. Conjunto dos números inteiros, tá? Quem fez lá a pesquisa viu também que os números inteiros, eles são representados por qual letra? Letra Z. Ah, professora, mas o que esse Z quer dizer? Gente, em alguns livros, nós temos que Z, em alemão, significa Zahl. E Zahl, em alemão, quer dizer número, tá? Então, por isso. E um grande matemático alemão se dedicou, né, muito ao estudo dos números inteiros. Então, em homenagem, né, os números inteiros, eles são representados pela letra Z maiúscula. Eles vão reunir os números naturais inteiros positivos, são aqueles números que a gente conhece, né? O zero é a origem, aí 1, 2, 3 e assim infinitamente. E agora, os negativos, tá? Como que eu vou fazer essa divisão? O zero, ele vai dividir os números positivos à direita e os números negativos à esquerda. Então, você tem o zero, aí você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim infinitamente, porque o conjunto dos números inteiros também é infinito, sempre vai existir um número, sempre, tá? Alguma dúvida aqui nessa parte? Até agora? Fala comigo aí, gente. Não? Tranquilo? Beleza. Vamos continuar, então. Reta numérica. Olha só, aqui é a reta numérica dos números inteiros. É só uma parte dela, tá, gente? É uma parte, continua, porque eles são infinitos. Oi? Oi, Rian. Oi, Então, aqui, ó, eu tenho a reta numérica dos números inteiros. O zero é a minha origem, né? Está aqui no centro. À direita, nós temos a divisão de uma e uma unidade. Então, à direita do zero, nós temos os números positivos. Então, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Se você não quiser colocar o sinal de mais, não precisa, tá? Porque o mais, se ele aparecer, ele é positivo. Mas se ele não aparecer, eu sei que o número também é positivo. Agora, se o número for negativo, é obrigatório ter o sinal, tá, gente? Que como que eu vou explicar que esse número é negativo? Só por causa do sinal. Então, à esquerda aqui do zero, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora aqui, ó, eu não quero que vocês façam confusão. Por quê? Se o número está à direita, o número que está à direita do outro, ele é maior.
Ou seja, ó, o zero está aqui. Quem é maior que o zero? O 1. Quem é maior que o 1? O 2. Quem é maior que o 2? O 3, o 4. O número que está sempre à direita. Quem é menor que o zero? Menos 1. Quem é menor que o menos 1? Menos 2. Uai, professora, e agora? O 2 é maior que o 1? Se for negativo, o 2 é menor que o 1. Agora mudou, porque são negativos. O que, que é pior? Você dever R$ 1 ou dever R$ 2? Não é dever R$ 2? Então, dever R$ 2 é pior do que dever R$ 1. Então, menos 2 é menor. Quanto mais à esquerda, menor valor ele terá, tá? Então, os números negativos agora, ó, tem que ter muito cuidado com isso. Quem é maior, menos 4 ou menos 3? Menos 3 é maior, porque ele está à direita do menos 4, e o menos 4 está à esquerda. Então, quanto mais à esquerda, menor valor ele vai ter, tá bom? Então, aqui, ó, na hora de construir, se eu colocar lá, construa uma reta numérica, vocês vão construir o zero, à direita do zero os números positivos, e à esquerda do zero os números negativos, tá? E ter muito cuidado com essa comparação aí de número maior e menor. Alguma dúvida na reta numérica? Isso. Quem está à direita sempre é o maior. Sempre é o maior. Quanto mais à direita, maior valor ele terá. Quanto mais à esquerda, menor valor ele terá, tá? A direita sempre é maior. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro, tá? O que é módulo? Módulo a gente costuma utilizar quando a gente está falando de distância, tá? Em relação ao ponto zero, à origem. Olha só, existe distância negativa? Ah, eu vou de Cuiabá para Brasília, eu vou percorrer menos 100 quilômetros. Não existe distância negativa, não existe altura negativa. Ah, meu filho está com menos 1,40 de altura. Não existe, né, gente? Então, quando a gente está falando de distância de algumas coisas, nós não podemos utilizar o número negativo. Para isso, existe o módulo. O módulo de um número inteiro, ele vai ser sempre positivo. Saí aqui sem querer. Ele vai ser sempre positivo, tá? Peraí, gente. Aí aqui sem querer. Beleza. O módulo ele vai ser sempre positivo. Então, olha só, para representar o módulo, nós utilizamos essas duas barrinhas aqui, ó, que elas são chamadas de módulo. Então, eu tenho aqui, ó, o módulo do número menos 5, do número negativo menos 5. Como que eu leio? Módulo de menos 5. O módulo é sempre positivo. Então, tira do módulo, vai sair o quê? Positivo, 5. O módulo de menos 8 igual a 8. O módulo de mais 2 2. O módulo de mais 3 13. Tá? Na hora que vocês forem fazer o exercício, lembre-se que essas barrinhas aqui, ó, são chamadas de módulo, e o módulo de um número inteiro vai ser sempre positivo, tá bom? Sempre positivo. Alguma dúvida? Não? Beleza. Continuar, então. Não entendeu, Rian? Vou voltar, então. Olha só, Rian. Módulo. Módulo a gente utiliza para medir para a distância entre o ponto e o número de origem da reta. Por exemplo, eu quero saber qual é a distância, deixa eu voltar aqui nessa reta, ó. Qual é a distância do menos 4 até o zero? Distância, menos 4 é o zero.
Então, para saber essas unidades aqui, ó, a distância eu coloco entre módulo e tiro. Por quê? Porque o módulo, gente, ele sempre vai ser positivo, ele sempre vai ser positivo. Por quê? Porque não existe distância negativa, não existe. Se você vai fazer uma viagem, você fala assim, daqui de Cuiabá até Primavera do Leste, 280 km. Eu vou falar assim, gente, eu andei menos 100 metros. Existe isso, Rian? Não existe. Então, o módulo de um número, ele se refere a um número positivo, é uma distância. Então, se eu quero medir a distância do zero até o menos 4, eu não tenho menos 4 unidades, eu tenho 4 unidades. Só que eu tenho aqui, ó, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é 4 unidades. Eu percorri do zero até o menos 4, 4 unidades. Quando eu me refiro a módulo, eu vou utilizar essas duas barrinhas aqui. Ele é um módulo. Então, eu tenho o módulo do menos 5. O módulo de menos 5 é igual a 5. O módulo de menos 8 é igual a 8. O módulo de mais 2 é igual a 2. O módulo de mais 13 é igual a 13. Tá? É bem tranquilo, é só tirar o sinal, tá? Do número. Depois que você tira do módulo, você tira o sinal. Certo, Rian? Certo. Beleza. Continuar, então. Números opostos ou simétricos. Vocês já ouviram falar em oposto? Oposto? Não. Não? Oposto, gente, assim, em feminino e masculino, eu tenho o sexo feminino. O oposto do feminino é o sexo masculino. Nos números simétricos ou opostos, o oposto de cada número vai ser, por exemplo, ó, eu tenho um zero que é a minha origem, certo? A distância do zero para a direita, aqui, ó, do zero até o 1, é de mais uma unidade. Tem uma unidade. Para a esquerda, eu tenho menos 1. Então, o menos 1 tem a mesma distância do zero do que o mais 1. Ou seja, de uma casa, uma unidade. Então, eu digo que o mais 1 é oposto ou simétrico ao menos 1. Eles têm sinais contrários, mas têm a mesma distância em relação à origem, uma unidade. O menos 2 está distante do zero, que é a minha origem, 2 unidades. O mais 2 também está distante 2 unidades. Então, eles são simétricos, eles têm a mesma distância da origem. Porém, um é negativo e o outro é positivo. Eles são simétricos ou opostos. Quem é o oposto de menos 3? Pode falar, liga o microfone e fala. Quem sabe, fala. Quem é o oposto de menos 3? Fala Mais aí. 3. Isso, garoto. Mais 3. Então, o oposto de menos 3 é mais 3. Quem é o oposto de mais 4? Rian. Quem é o oposto de mais 4, Rian? Quem está à mesma distância da origem? Quem é o oposto de mais 4? Menos 4. Isso, é o contrário, gente. Por exemplo, se eu tenho o número mais 10, quem é o oposto do mais 10? Menos 10. Mais 15, quem é o oposto do mais 15? Menos 15, certo? É o mesmo número, porém, sinais contrários. Eles têm a mesma distância em unidades do zero, da origem. Quem é o oposto? Rian, agora para você, Rian.
Quem é o oposto do mais 6? -6. Isso. Quem é o oposto do menos 2? Menos mais 2. Isso. É o mesmo número, porém com sinal contrário. Tá bom? Tranquilo? Aham. Beleza. Nossa última parte do conteúdo de hoje é a comparação de números inteiros, tá? Antes de... Professora, Oi? eu sou a avó da Sofia, que eu falei com você outro dia. Sim, Deixa eu só fazer uma pergunta, assim, porque senão ela vai ficar aqui em dúvida. Se eu sair daqui de Cuiabá para ir até em Rondonópolis, tá? sim, De ônibus, eu vou durar 3 horas de relógio, sim. né? E depois de carro, eu vou em 2 horas e meia. Explica para ela como que ela faz essa operação. É porque, assim, depende da velocidade, né? Por que que são 2 horas e meia? Por que que de carro é mais rápido? Porque depende da velocidade por quilômetro por hora. Por exemplo, se o ônibus ele percorre 80 quilômetros a cada hora, ele vai demorar mais tempo do que um carro, né, que percorre 100 quilômetros por hora. Se eu percorrer 300 km daqui até Rondonópolis e em uma hora eu vou 100 quilômetros em uma hora, e são 300, então quer dizer que em cada hora eu estou percorrendo 100 quilômetros. Agora, se eu for de ônibus, eu vou percorrer 80. Então, eu vou dividir esses 300 por 80. Então, eu vou demorar mais horas, certo? Quem é a Sofia? É a Sofia, né? É, Sim. a Sofia. Sofia. Depois no privado eu te explico melhor, tá? Porque assim, não tem muita relação com a nossa aula de hoje, mas eu te explico no privado melhor, tá? É porque essa aula está sendo gravada e aí vai confundir a cabeça de quem não está participando, não vai saber do que eu estou falando, tá bom? Beleza. Depois eu te explico, tá? Ó, comparação de números inteiros. Primeiro, nós vamos relembrar esses sinais aqui. Maior do que e menor do que. Tem gente que confunde esses símbolos aqui. Maior, você vai utilizar. Para não me confundir, né, antigamente, eu fazia o seguinte: eu tenho o biquinho do sinal e a boquinha. A boquinha ela vai ficar aberta sempre para o número maior. E o biquinho sempre para o número menor. Então, se eu vou abrir aqui, ó, a boquinha tá para cá, indica que o número que está à esquerda vai ser maior do que o número que está à direita. Se eu uso aqui o biquinho, eu digo que o número que está à esquerda é menor do que o número que está à direita, na hora de comparar. Então, quem vai definir é a abertura aqui do sinal, do símbolo, né, para você não se confundir. Algumas tias lá do terceiro, do quarto, do primeiro ano, elas utilizam o jacaré, boquinha do jacaré, rabo do jacaré, utiliza 4 e 7. Então, cada professor utiliza uma forma, né? Você, aluno, vai utilizar a forma que você achar mais fácil para você também, tá? Então, na hora da gente comparar os números na reta numérica aqui, inteiros, você vai ter que usar maior do que e menor do que. Então, olha só, o que eu falei para vocês? O zero, ele é a origem. O zero é a origem, né? Ele marca que a divisão dos números positivos e dos números negativos. Quanto mais à direita, maior valor ele terá. Quanto mais à esquerda, menor valor ele terá. Então, eu vou comparar aqui. Quem é maior aqui? -1 ou 0? Quem é maior? -1 ou 0? O zero. Por quê? Porque o zero está à direita e o -1 à esquerda. Então, o zero é maior que -1. Na hora de fazer essa comparação, você tenta colocar no papel sempre a reta numérica e fazer assim uma comparação utilizando a reta.
Ah, esse número está à direita, então ele é maior do que esse que está à esquerda, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Quem é maior aqui, o 3 ou o 2? O 3, por quê? Porque ele está mais à direita. Quem é maior, menos 3 ou um? Quem é maior? Um, porque está mais à direita, menos 3 está à esquerda. Quem é maior, menos 4 ou menos 3? Menos 3 é maior, menos 4 é menor que menos 3, porque o menos 4 está à esquerda, tá? Você utiliza essa comparação de esquerda e direita. Olha só, menos 2 e mais 3, quem é maior? Menos 2 é menor do que mais 3. Mais 4 e zero. Mais 4 é maior que zero. Menos 3 e menos 2. Menos 3 é menor que menos 2. Certo? Alguma dúvida nessa parte? Rian? Dúvida, Rian? Vamos lá, Rian. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Menos 2 e menos um, Rian. Esquece o valor positivo agora. O que que você vai olhar? Olha, menos 2 e menos um, Rian. Quem está mais à direita? Pode ligar o microfone e falar, Rian. Quem está mais à direita? Menos 2 ou menos um? Menos um? Então, menos um é maior que menos 2. Certo? Certo. Certo. Quem é maior, Rian? Menos 4 ou mais 4? Mais 4? Mais 4 é maior, porque o mais 4 está mais à direita, tá? Ah, agora eu entendi. Certo? O que que é Oi, bom pior, dia, Rian? professora. Oi, bom dia. Tudo bem? Sou mãe de Rian. Ele fica com vergonha de perguntar aqui, eu tenho que estar em Não, cima. não, não pode ter vergonha, não, Rian. Tem que perguntar mesmo. Tem que aproveitar esse momento da aula para perguntar. É isso que eu falo com ele. Nossa aula foi cravada, tá? Só falta 4 minutinhos para terminar. E vocês que participam da aula via Meet, eu quero fazer uma pergunta. Vai ter algum problema se a gente tiver nossas aulas à tarde? Porque eu acho esse horário de manhã muito ruim. Eu vou postar as coisas lá no grupo normal, só que a nossa aula via Meet ser à tarde. É bem melhor, eu acho. Porque de Eu manhã eu acho também. muito corrido. Porque tem Muito outras corrido. matérias, e aí ele não sabe o que que ele faz. Aí ele faz tudo de Isso. uma vez, é bem melhor à tarde que ele não faz nada mesmo. Então, assim, quem tiver algum problema com as aulas à tarde, aí me fala comigo, né? Que aí eu vejo. Mas, a princípio, eu gostaria de dar minhas aulas via Meet à tarde, que eu acho melhor. Assim, não só para mim, mas para vocês também. Por causa do horário, né? Muito ruim. E É, só agora, por exemplo, eu não posso ficar tirando dúvida com vocês, porque agora o outro professor já vai entrar lá no grupo. Ah, vem. então, se todo mundo concordar, semana que vem a aula já vai ser à tarde. É, só eu colocar lá no grupo lá o horário tudinho certinho que ele vai assistir também. Então, tá bom. A Tá gente vai bom. combinar um horário melhor para todo mundo, tá? O Rian já foi buscar o livro, mãezinha? Já pegou o livro? Ah, que bom. Essas atividades de hoje tem Ah, muita coisa, mas é para semana, então não precisa se apavorar. Dá para fazer uma página por dia, mas tá? esse aí na apostila tem no livro? Eu estou seguindo o livro agora, tá? A apostila é só orientação do livro, dizendo a Hum, página, o exercício, tá? Não tem, eu não vou colocar mais a atividade lá na apostila, não. Tem só de multiplicação, um pouquinho, que o livro não tem muita coisa, tá? aham. Ele Gente, então a falou. nossa aulinha encerra aqui hoje, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou gravar, vou colocar no YouTube e vou postar o link lá, tá? E qualquer dúvida, eu estou no privado, pode falar comigo, beleza? Tá. Tchau, Então, prof. tchau, gente. Beijão, fica com Deus, viu? Pode sair. Tchau.
Tchau, professora. Tchau. Com Deus, gente.